Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, uma dica pra vocês, tá? Deixa eu baixar o volume aqui. Essa cadeira barulhenta do caralho. Uma dica pra vocês. Quando vocês forem responder cliente que ele tá reclamando alguma coisa, questionando alguma coisa, você responda tudo de uma vez. Por quê? O meu irmão em março, a gente tá em março, fevereiro, a gente tá no último dia de março, 31 hoje, o meu irmão ganhou um processo de um cliente e sabe qual foi uma das justificativas que o juiz deu pro advogado do meu irmão? Quando o cliente fez a reclamação, ele falou 3 coisas na reclamação. Vocês ficaram com o carro tanto tempo, depois veio outra, certo? E na resposta, na época que o meu irmão deu para ele, eu lembro que o meu irmão respondeu na casa do meu irmão, Renan, eu vou para casa, vou encher a cara de vinho, que não sei o que, depois eu vou responder esse cliente. Meu irmão preparou toda a resposta para mandar no outro dia, né, no horário comercial, né, para depois não falar que tá incomodando o cliente, né, porque se o cliente aceita, por exemplo, ele aceitou. Precisa até anotar um negócio aqui que eu acabei de lembrar. Pera aí, rapaziada. Pronto. Então, mandar no horário comercial, né, porque pode dar como importunação, um cliente pode reclamar importunação, então tem que tomar cuidado. Por isso que até no seu orçamento, se você gosta de conversar com o cliente fora do horário comercial, toma cuidado. E o meu irmão, quando esse cliente, ele falou 3 coisas, uma delas, a última, tinha a ver com a reclamação. As outras 2 eram só observações pontuais. Vocês ficaram com o carro tanto tempo, e outra observação. Ah, e essa de baixo ele falou, você está querendo me dizer que eu não conheço o meu carro? Essa foi. E a terceira foi a reclamação. E o meu irmão respondeu tudo de uma vez. Ele pegou e respondeu tudo de uma vez. E outra. Quando você for responder um cliente, você coloque, não responda sem repetir a pergunta ou reclamação do cliente. Então, se o cliente reclamou, estou com um vazamento, você responda em cima da mensagem do cliente, responda, pegue, copie a mensagem do cliente, copie, cole, responda. Se veio 3 reclamações, 4 observações, 5 informações, enfim, você copia, coloca em negrito, sei lá, e deixa claro que cada resposta, então copie a mensagem dele, responda. Copie a mensagem dele, responda. Copie a mensagem, responda. De preferência, mande tudo na mesma mensagem. Não mande uma resposta separada da outra. Mande tudo em uma só. Tá? O juiz disse, na cara do advogado do meu irmão, que se o meu irmão tivesse respondido uma pergunta, uma afirmação, que o cliente fez afirmações. Uma afirmação. A primeira, ter esperado o cliente responder, depois ter respondido a outra, ter definido, finalizado uma por uma. Finalizou a primeira, finalizou a segunda, finalizou a terceira, o meu irmão teria perdido. O juiz disse que porque o meu irmão respondeu tudo de uma vez, isso significa boa índole. Boa índole. Porque o meu irmão não ficou com medo de colocar o dele na reta, de se responsabilizar. Tem uma palavra jurídica lá que o advogado do meu irmão usou quando eu fui como testemunha. O advogado usou uma palavra que eu não lembro. Mas então você toma muito cuidado para responder cliente. Você responda com muita calma. O cliente pode estar esbravejando, o cliente pode estar pulando, o cliente pode estar do jeito que ele quiser. O cliente pode até estar te ameaçando de morte. Ah, eu vou aí te matar, que não sei o quê. Você responda com muita calma, com muita paciência. Você coloque outra pessoa para responder. Você jamais responda coisas de cabeça 1% quente. Se você tiver com 1% da sua cabeça quente, você não responda cliente. Não responda.
vá para casa, feche a oficina, fique lá, vai responder. E sempre, sempre, de preferência, não importa o tamanho da sua oficina, foda-se o tamanho da sua oficina. Sempre coloque um WhatsApp diferente. Ó, esse WhatsApp aqui é para você conversar sobre orçamento. E coloque uma mensagem de saudação informando. Este número se refere somente a orçamentos. Reclamações, dúvidas, garantia, troca é em outro número. Você sempre separe esse número. E nesse outro número você coloque um prazo bem pequeno para responder. Quando o cliente manda mensagem nesse outro número para fazer uma reclamação de uma coisa, coloque lá já pré-configurado que aquele WhatsApp ele é respondido durante 4 horas, um intervalo de 4 horas por dia. Coloca lá, esse celular que a gente responde entre as 2 horas da tarde até as 6, entre as 3 horas da tarde até as 7. Então, sempre deixa separado números de WhatsApp para serviços diferentes. Tá bom? Acho que é isso. Acho que essa é a dica. Acho que já finalizei. Então, vai responder? Tome cuidado. E não deixe, em nenhuma hipótese, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, de repassar informações. Por exemplo, esse cliente, ele mandou para mim essas 3 frases. A primeira, eu quase passo em branco. Eu já tinha preparado a resposta. Esse cliente que mora na minha rua, ele tinha mandado a reclamação. Eu já tinha criado a resposta, deixei agendado, porque eu fui até a Vila Leopoldina, deixei peças na oficina do meu irmão, fui até a Granja Viana. Depois da Granja Viana, eu vim aqui no Socorro, deixei lâmpada, deixei um kit de farol de milha para o meu irmão na funilaria dele aqui no Socorro. Depois fui no escritório e agora eu vim para casa. Agora eu não volto mais trabalhar porque eu vou almoçar às 3h30, dá 3h30 em ponto agora. Eu não volto mais, enfim, vou ficar aqui que agora eu tenho que responder esse cliente. Eu deixei a pergunta e eu fui de moto. Depois eu peguei carro e você vem conversar. Eu venho conversando sozinho, né? Eu venho conversando ali, vidro fechado, rádio desligado, venho conversando, venho preparando, complementando a resposta que eu vou dar para o cliente. E aí quando eu cheguei, eu li novamente a mensagem do cliente e foi aí que eu percebi a primeira frase. Eu não tinha percebido. Ia passar em branco. Quase que eu aperto um Enter para mandar para ele e vai. Então não deixe. Qualquer ponto que o cliente colocar, mesmo que você repita aquilo 200 vezes, não importa. Porra, eu já falei isso para o cliente 8 vezes. Fale 9. Fale 10. Repita 11. Repita 12, repita 13, repita 528. Foda-se, repita sempre. Mesmo que o cliente fale somente para deixar registrado. Da mesma forma que o cliente está te mandando só para deixar registrado, você lembre de registrar a resposta. Se você já respondeu, pegue a resposta que você já deu e fala, conforme já foi falado, tanto, e complemento. E outra, quando você responder um cliente, você deixa sempre claro. Por enquanto, o que eu lembro de te passar é isso. Tá bom? Por enquanto. Então, respondeu, por enquanto, acho que é só. Se eu lembrar de mais alguma coisa, se eu lembrar de algum complemento, eu mando depois. Então, deixa sempre a sua resposta em aberto. Sempre, sempre. Por enquanto é isso. É igual ao orçamento. Você passa orçamento? Orçamento sujeito a alterações. Então, cuidado, rapaziada, cuidado. Sindicatos por aí, Sindirepa, Sindimotor, aparem, vocês precisam contratar advogados e dar palestra para mecânico. As oficinas de São Paulo, as oficinas do Brasil, precisam ter palestras, cursos com escritórios de advocacia. Precisa. Oficina mecânica, você está a fim de abrir uma oficina mecânica? Coloque aí no orçamento de abrir a sua oficina mecânica um curso, uma palestra, uma assessoria, uma consultoria com um escritório de advocacia, tá bom? Vai te salvar muito, tá bom? Vai te salvar de problema. Hoje, eu tenho um medo absurdo do PCC.
Eu não sei em São Paulo quantas pessoas são envolvidas com PCC. Então, eu não quero 0,1% de problema com esse grupo. Eu não quero. Eu não quero. Já tem algumas pessoas da minha família que já foram envolvidas, dizem que já foram, não sei se é verdade, não sei se foram realmente, se saíram. Dizem pessoas. Então, cara, eu não quero problema. Então, às vezes você pode estar atendendo alguém que é de lá, certo? Então, deixe tudo muito claro. Porque depois, nós vamos atrás de você por causa de... Não, eu fiz certo. Eu fiz certo. Então, trabalhe correto, porque no mundo, no Brasil, em São Paulo principalmente, é muito difícil saber quem é quem. Então, trabalhe correto. Trabalhe correto. Tá? Não é honestidade em primeiro lugar. Medo em primeiro lugar. Medo. Medo. Da mesma forma que eu não mato pessoas, sabe por quê? Porque eu tenho medo de ir pro inferno. Você não tem coragem? Não, coragem eu até tenho. O problema é que eu tenho medo. Esse é o problema, é que eu tenho medo. Então, trabalhar certo, você não sabe quem você está atendendo. Você não sabe. Então, trabalhe, crie a sua segurança jurídica, porque até mesmo você pode cair na mão de um juiz que saiu na Folha de São Paulo, que o PCC, hoje, existem mais de 1.000 juízes ligados ao PCC, certo? Então, trabalhe certo, porque mesmo trabalhando certo, mesmo trabalhando corretamente, você pode cair na mão de alguém que vai julgar que você está errado. Você fez tudo certo, tudo, do começo ao fim você trabalhou exatamente correto, da forma mais honesta possível. Não tem ninguém no mundo que vai dizer que você trabalhou errado. Você pode cair na mão de um juiz que vai definir que você trabalhou errado. Então, todo cuidado, o maior cuidado é pouco. É pouco. Quando você achar que você está muito seguro, é pouco. Sabe, igual a pessoa que pega muita confiança em andar de moto, você fala, agora eu estou confiante. É pouco. Quando você se sentir muito confiante, é pouco. Tá bom? Então, trabalhe correto. Faça uma ordem de serviço de 1.000 linhas, com observações, link, a casa do caralho inteira. Trabalhe correto. Quando o cliente vier, que não sei o que, vier te ameaçar, vier falar alto para você, você está falando alto comigo? Não tem problema. Não tem problema. Quer resolver? Eu não vou resolver na bala. Porque hoje em dia todo mundo é parente de alguém do PCC, todo mundo é parente de policial, todo mundo é não sei o que, todo mundo tem um advogado fudido na família que coloca o Nelson Williams no chinelo. Então todo mundo é o pá. Todo mundo é o pica. Todo mundo tem a pica grossa, todo mundo tem a pica enorme. Todo mundo é assim. Você pega, todo mundo é. Mulher, homem, todo mundo é o picudo. Então, eu não quero resolver de forma violenta. Nada disso. Eu não sou disso. Então, trabalhe correto para quando vierem te ameaçar, quando vierem gritar com você, quando vierem com isso, você fala, cara, dessa forma não resolvo. Se você quiser resolver de forma na justiça, pode colocar. Pode colocar. Eu sei que eu estou correto, tá bom? Então, trabalhe correto para que você... Não é que você não vai ter problema, você vai ter problema. Você vai ter. Só que você precisa criar a sua segurança. Porque o dia que vierem te ameaçar, você vai falar, cara, você está me ameaçando, mas você está ameaçando alguém que está trabalhando correto. Você está ameaçando... Eu posso até morrer. Fala, cara, eu morri, mas eu morri injustamente. Você pode até me matar. Só que eu morri injustamente. Certo? Então trabalhe correto, trabalhe, crie sua segurança jurídica, tá bom? Crie. Mas eu não quero, tá muito caro. Obrigado, cara. Pode levar em outro lugar. Então cuidado. Cuidado que quanto mais você luta para atender todo mundo, cara, é muito complicado. Sabe? Eu acho que quando você tenta atender todo mundo é só quando você é uma empresa muito grande. Por exemplo, uma Mercado da vida. Ela tem que lutar para atender todo mundo mesmo. O dono talvez mora até fora do Brasil. O dono, sei lá quem é o dono. Sei lá quem não sei o que. Sei lá quem o dono conhece. Quem o dono não sei o que. Enfim, quando você é muito grande... por exemplo, se eu sou dono de uma empresa que fatura 1 bilhão de reais por ano. 1 bi. Provavelmente eu vou ter as costas quentes.
certo? Provavelmente é muito difícil alguém que fatura R$1 bilhão não ter as costas quentes. Vai ter as costas quentes com político, vai ter as costas quentes com crime. É muito difícil não ter. Não estou falando que não exista, mas é muito difícil não ter. É muito difícil. Então, quando você tem as costas quentes, aí a partir do momento que você tem as costas quentes, você pode atender todo mundo. Todo mundo. Aí você tem que lutar para atender todo mundo mesmo. Porque o problema, vão tentar criar um problema para cima de você, que não é problema. Vão te ameaçar de morte, você tem as costas quentes. Na hora que te ameaçar de morte, você conversa com um, conversa com outro, rapidinho aquela ameaça de morte para. Certo? Então, toma cuidado. A gente que é pequeno, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que atender raríssimas pessoas. Raríssimas. Por isso que você atende raríssimas pessoas e cobra um valor muito justo. Por quê? Muito justo e muito correto. Porque é melhor atender poucas pessoas com segurança, atender pessoas do bem, do que atender pessoas, atender todo mundo, você não conhece a pessoa, você não conhece o histórico da pessoa, você não conhece nada, e depois ficar tomando ameaça, ficar tomando... Enfim, tá bom? Então toma cuidado. Meu irmão, graças a Deus, ganhou esse processo. Eu também já evitei vários problemas por isso. Esse cliente da minha rua, eu agradeço imensamente ele, porque esse cara me ensinou. Esse cara me ensinou. A primeira vez que eu mandei orçamento para ele foi no janeiro do ano passado, janeiro de 2024. O orçamento que eu mandei para ele de motor completo, caixa de direção, troca de farol, pintar para-choque, enfim, tinham 8 páginas. Mas por que escureceu? Nossa, tá mó sol lá fora. Vai chover, tá? Pô, o céu tá pretão. Então eu mandei, foram 8 páginas que eu mandei no orçamento para ele. Durante as negociações com ele de outras coisas, limpeza verificar vazamento de ar quente, enfim, esse cliente hoje, esse cliente me obrigou a ter uma ordem de serviço inicial. O que é inicial? Sem colocar peças e sem colocar serviço, somente ali para o cliente saber o andamento das nossas negociações, o andamento daquele orçamento. Então eu vou mandar para ele: Renan, pega meu carro, toma esse orçamento. Essa ordem de serviço. Na ordem de serviço vai estar lá forma de pagamento, acréscimo, juros, multa, vai estar tudo lá. Então você tem que trabalhar assim. Tem cliente que vai reclamar: pô, para que uma ordem de serviço tão grande? E eu vou fazer um vídeo falando como eu explico para os clientes quando eles me questionam por que uma OS tão grande. Renan, por que uma OS tão grande? Eu vou fazer um vídeo de como eu explico, do que eu explico, por que o tamanho dessa OS, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima.